Olá, meus amigos e minhas amigas, tudo bem com vocês? Meu nome é Marcelo Bidóia dos Santos, eu sou graduado em Direito pela Faculdade de Direito de Franca, sou mestrando em Direito pela Faculdade de Direito de Ribeirão Preto da Universidade de São Paulo, pela qual também tive a oportunidade de realizar um período de sanduíche na Universidade de Trento, na Itália. Sou advogado e hoje estarei aqui como professor de vocês para lecionarmos esse curso sobre Teoria da Constituição e Introdução ao Direito Constitucional Brasileiro. Na tela aí vocês podem conferir qual é o programa do curso e hoje nós vamos começar falando sobre fundamentos do direito e introdução ao constitucionalismo, aspectos históricos e dogmáticos da antiguidade à modernidade. Pessoal, essa primeira aula é uma aula introdutória, tranquila, bem light, que requer muita atenção, apesar de ser uma aula tranquila, mas também é de suma importância. Nós vamos averiguar o que é o constitucionalismo, como se cria e se fundamenta o direito constitucional na história. E por isso você não precisa ficar muito preocupado com todos os detalhes, pelo contrário, o importante aqui é que você entenda o que está sendo dito. Então, presta atenção aqui, pode largar a caneta, quando chegarmos a um ponto crucial eu vou te dizer, isso aqui é de suma importância. Se você entender essa aula muito bem, todo o resto vai ser uma decorrência lógica. Por quê? Porque o direito constitucional, nós vamos ver, é um direito totalmente histórico, é um direito que depende das transformações sociais, e, portanto, se você entender bem o passado, você vai se situar no presente. Vamos começar dizendo o seguinte, pessoal, o que é o constitucionalismo? As definições de constitucionalismo giram em torno da ideia de que o direito constitucional é um direito que vai tratar do poder político. Por isso aí que dizem, por exemplo, o Canutilho vai dizer que é o direito que trata do poder, é a teoria normativa da política ou ainda o estatuto do poder. O direito constitucional, portanto, como é que ele vai tratar o poder? Ele é a teoria ou ideologia que ergue o princípio do governo limitado. Então, esse é o primeiro conceito, que ele é provisório ainda, nós vamos estar construindo esse conceito ao longo da aula. Mas isso você pode ter em mente, já pode anotar aí que a Constituição é a lei maior e ela serve para limitar o poder político. Eu disse para vocês que o direito constitucional é um direito histórico, que depende das transformações que ocorreram no passado. E isso fica muito bem sintetizado na ideia do constitucionalista, filósofo italiano Norberto Bobbio, quando ele diz que o direito constitucional ele tem uma perspectiva de direitos geracionais, que vieram ocorrendo com as gerações, graduais e históricos, caracterizados por lutas sociais contra os poderes estabelecidos. Então nós vamos estudar essa perspectiva histórica a partir de um parâmetro que eu gosto muito, que é o direito de resistência, né? Esse direito de resistência é o que significa pontuar onde é que está o limite do poder político. Está todo mundo muito abstrato ainda, mas nós vamos entender isso a partir de agora. Como é que se dá o constitucionalismo na história? Nós temos aí uma linha do tempo, vocês podem dar uma olhada, ela está dividida com dois grandes parâmetros. O primeiro, ele vai dividir a história do Ocidente, sem muito rigor teórico, em 4 grandes momentos, né? A Idade Antiga, a Idade Média, a Idade Moderna e Contemporaneidade, que vem até os nossos dias atuais. O José Joaquim Gomes Canutilho, o grande constitucionalista português, ele divide a história do direito constitucional em dois grandes momentos. O constitucionalismo antigo, onde ainda não é possível falar em direito constitucional propriamente, mas em traços do constitucionalismo, e o constitucionalismo moderno. Vocês podem dar uma olhada aí como ele se situa nessa linha do tempo. Nós vamos, nessa primeira aula, falar sobre o constitucionalismo antigo. Tudo bem? Vamos lá. Para a gente entender o que é o constitucionalismo antigo, é preciso falar primeiro qual era o fundamento do direito, como o direito era entendido naquela época. E eu vou dizer o seguinte, na antiguidade, vigia a ideia de direito natural cosmológico, ou justnaturalismo cosmológico. Vamos entender o que é isso. O homem da antiguidade, a sociedade que se refletia, enfim, toda a vida em torno do ser humano é entendido
como algo inerente ao universo, inerente ao cosmos. O ser humano entendia que toda a ordem universal pertencia a um grande conjunto regrado de coisas imutáveis. Então, a sociedade, o ser humano, as relações sociais, a natureza e o direito, que é fruto da sociedade, ele era entendido como uma coisa que pertencia à própria ordem cósmica, naturalmente. Não era algo necessariamente criado pelos homens, mas era algo que era inerente à ordem do todo universo, a ordem que regia absolutamente tudo, todos os aspectos da vida, inclusive o direito. Daí porque nós dissemos que havia nessa ideia a noção de leis eternas, de leis imutáveis. E isso se refletia na ideia de que o poder político soberano, aqueles que mandavam naquele momento, eles desconheciam os limites bem definidos ao exercício do seu poder. Por isso que o indivíduo ele era um ser menor. Existia então a primazia da ordem pública, a primazia, a preferência da ordem pública do Estado sobre o indivíduo. O indivíduo, enquanto direito individual, nada podia fazer em relação ao Estado. Essa era a noção de direito natural cosmológico. Agora, existiam limites. A gente pode encontrar certos limites nesse passado histórico. Por exemplo, o Código de Hammurabi. Esse código que está cravado numa pedra, que você vê aí, atualmente está no Museu do Louvre, na França. Ele é um documento jurídico, um dos mais antigos que nós conhecemos e que chegou intacto até hoje, e ele dizia o seguinte, que o mau governante ele estava condenado a encarar uma rebelião dos seus súditos com o qual ele não pudesse lidar, com o qual ele não conseguisse governar, controlar. Então isso mostra para a gente que a ideia é de que o governante tinha um poder muito forte, estabelecido, mas ele não poderia, inclusive, desrespeitar as leis próprias do universo, as leis naturais. O constitucionalista alemão Karl Loewenstein também vai identificar entre os hebreus traços do constitucionalismo, quando ele enxerga que profetas eles fiscalizavam atos do governo que extrapolassem as leis divinas, né, as leis bíblicas. Então, aqueles fiscais eram os que iriam dizer se o governante ultrapassou ou não as leis cósmicas, as leis bíblicas, as leis de Deus aí nesse caso, não é mesmo? Mas isso tudo fica muito bem claro em duas passagens de textos da Grécia Antiga. O primeiro dele, chamado Críton, ou do Dever, é um diálogo socrático, foi escrito por Platão, porque Sócrates não deixa nada escrito, somente seus discípulos, em que Sócrates havia sido condenado à morte por corrupção da juventude. Ele está na cadeia, aguardando seu julgamento, quando Críton, seu amigo, vem lhe oferecer ajuda para fugir da prisão, junto com outros amigos. E Sócrates recusa o pedido, dizendo que, ainda que ele estivesse sendo alvo de uma injustiça, ele não poderia ir contra o Estado, porque, afinal de contas, o Estado havia criado e fortalecido, dado educação e todas as outras bases para que Sócrates pudesse ter crescido. Então, ele vai dizer que é mais injusto ir contra o Estado do que contra a própria justiça que o Estado estaria perpetrando em relação a ele. E isso nos traz aquela noção de que, na antiguidade, o indivíduo, né, o ser individual, sozinho, não conhecia muitos direitos contra a vontade do coletivo, do Estado, nesse sentido. Pessoal, um outro parâmetro que nós podemos ter para entender essa noção de limite da ordem cósmica em relação ao Estado, ele vai ser bem refletido na obra de Sófocles, que se chama Antígona. Nessa peça, a peça teatral se inicia com dois irmãos brigando pelo reino de Tebas. Então são os irmãos Etéocles e Polínices. Esses irmãos se degladiam, os dois morrem, e um tio distante sobe ao poder, que era Creonte. Creonte vai dizer que Polínices não poderia ser sepultado, enquanto Etéocles teria todas as honras. Onde é que está o problema aí? Na Grécia Antiga, pessoal, o não sepultamento de uma pessoa implicava em uma condenação pós-morte. Aquela pessoa iria vagar por longos anos sem poder descansar.
Então, quando Creonte faz isso, ele estaria, na verdade, condenando no pós-vida o seu sobrinho Polínices. Antígona, que é a irmã desses dois irmãos que se mataram, acha aquela decisão injusta e decide enterrar o seu irmão Polínices, mesmo contra a ordem pública do seu rei, que era o Creonte, que vai lhe perguntar se ela sabia que aquele édito havia sido posto, então que ela não poderia ter feito aquilo. E ela vai dizer, sim, eu sabia. E ele diz, e ainda assim você ousou desrespeitar? E aí vem a resposta dela. Não foi com certeza Zeus que as proclamou, nem a justiça com o trono entre os deuses dos homens. As estabeleceu entre os deuses dos mortos e as estabeleceu para os homens. Nem eu supunha que tuas ordens tivessem o poder de superar as leis não escritas, perenes, dos deuses, visto que és mortal, pois elas não são de ontem, nem de hoje, mas são sempre vivas. Nem se sabe quando surgiram. Por isso não pretendo, por temor às decisões de algum homem, expor minha sentença divina. Sei que vou morrer. Acho que aí fica bem claro como é que Antígona se revolta contra Etéocles quando ele decide ultrapassar os limites que eram postos pela própria lei natural, cosmológica. Um pouco mais à frente, nós vamos tratar de Roma, porque não tem como falar muito sobre a história do direito sem passar por Roma. E de certa forma a gente vai identificar o seguinte, que Roma não reconhecia muito essa soberania para além do poder da autoridade que havia sido estabelecido naquele momento. Isso fica muito claro em duas passagens, quando o filósofo, o político Cícero, escreve um livro chamado A República, e que ele reconhece na expulsão do Tarquínio, que foi um rei romano que tentou tomar o poder para si, ignorando o Senado, passando por cima de tudo, se tornando um tirano, um déspota, e o povo consegue expulsar Tarquínio. Outra passagem que fica um pouco evidente, essa noção de que a autoridade ela tem um limite, é quando o Nero ele é julgado inimigo público pelo Senado, então é morto posteriormente. Além disso, só para a gente fechar essa primeira parte, eu preciso falar de algumas outras instituições em que alguns autores reconhecem também a presença de limitação de poder e, portanto, traços do constitucionalismo. Uma delas era a cidade-estado grega, porque naquele momento, como a gente sempre ouve falar da democracia grega antiga, todos os cidadãos tinham a mesma medida de poder e, portanto, essa repartição de poder limitava entre eles, entre os cidadãos, como se daria o seu exercício. Portanto, há aqueles que identificam na cidade-estado grega traços do constitucionalismo, e também há aqueles que vão identificar na ideia do tribunato da plebe, em Roma, porque Roma era dividida entre patrícios, que era a elite política, e os plebeus, que eram aqueles mais pobres, os desprovidos de poder político. E, por conta de uma revolta dos plebeus, eles conseguiram estabelecer uma instituição, que é o tribunato, representativa para os plebeus em relação aos patrícios, no Senado, inclusive, em que eles tinham, inclusive, poder de veto contra as decisões que fossem contra os seus interesses. Então, existe aí um mecanismo institucional em que a minoria consegue limitar o poder político da maioria, aonde alguns autores conseguem enxergar também traços do constitucionalismo na Idade Antiga. Então, para terminar essa primeira parte, vamos só concluir aqui, dizendo o seguinte, que no direito constitucional na Idade Antiga, nós não podemos ainda falar propriamente em direito constitucional, mas sim traços do constitucionalismo. O poder do Estado naquela época era, via de regra, ilimitado. O soberano não conhecia muitos limites ao seu poder. Mas ele refletia a ideia de um direito natural cosmológico, uma ordem cósmica, as leis dos deuses eternas e etc. De modo que o próprio limite, então, do poder do soberano era justamente essa ordem. Era, então, o fundamento do direito era o limite do poder soberano. Daí que nós vamos aumentar aquele conceito provisório dizendo o seguinte: a Constituição é a lei maior e serve para limitar o poder político. No período antigo, essa lei fundava-se no direito natural cosmológico, que era o fundamento do direito, que era, portanto, o limite do poder político.
tá certo? Então nós terminamos esse bloco aqui. Até a próxima aula.